Fala, meus amigos, RF Videoaulas de volta, acompanhando vocês aí até o último dia, visando a preparação da prova da Marinha, custo zero. Perfeito, meus amigos? Aqui, concurso Língua Portuguesa, são 25 questões repetindo portuguesa e 25 questões de função naval. Remuneração acima de 8.000, ok? Inicial, e a princípio são 600 vagas para todo o Brasil. Seguindo aqui o meu layout aqui do site, do RF Videoaulas, aqui é o link direto, para vocês acessarem, e clicando aqui em inscrever-se, vocês já estarão inscritos. Assistirão todos os vídeos e todas as atualizações. Hoje eu estou com 350 pessoas, né, confiando no meu trabalho. Queria muito agradecer a confiança. O meu retorno não é financeiro, o meu retorno é vocês respondendo, perguntando, compartilhando. Isso realmente que me incentiva e muito a manter o canal. Perfeito, meus amigos? Então vamos lá, sem mais delongas. Questão de português, uma questão complicadinha, fácil de cair, porém difícil de solução. Casca de banana mesmo, isso aqui é para o candidato escorregar. Então, quem está aqui no canal, quem está assistindo, não vai acontecer isso. Vou tentar explicar para vocês aí. Deu trabalho relembrar essas informações que eu já tinha lembrado, só que tive que reestudar. Então vamos lá, Renato. Assinale a opção em que a concordância verbal está apresentada de forma correta, tendo em vista a norma padrão. Tá? Antes de mais nada, meus amigos, vou trabalhar com vocês uma informação importante. Verbos impessoais. Verbo impessoal, a oração não tem sujeito. Ok? Então, os verbos impessoais são verbos que, por não apresentar sujeito, esses verbos impessoais acabam sendo conjugados apenas na terceira pessoa do singular. Perfeito? Então, vamos lá. Os principais verbos impessoais são o verbo haver, apenas quando esse verbo haver puder ser trocado pelo verbo existir sem perder o sentido da frase. Ok? O inverso não vale. Verbo existir com o sentido de haver não vai ser verbo impessoal. Verbo impessoal gera uma oração sem sujeito e isso obriga o verbo a ficar na terceira pessoa do singular. Então são três tipos de verbos impessoais. Verbo haver no sentido de existir, verbo fazer quando indicar tempo decorrido, e os verbos que indicam fenômenos da natureza. Aqui um OBS, uma exemplificação, e aqui abaixo uma importante observação também, que é muito cobrado e é pegadinha também. Então, terceiro caso, verbos que indicam fenômeno da natureza: chover, ventar, nevar, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer. Exemplos: choveu muito no inverno passado. Verbo impessoal, percebe-se que está na terceira pessoa do singular. Amanheceu antes do horário previsto. Verbo também impessoal. Essa oração não tem sujeito e o verbo fica na terceira pessoa do singular. Eu repito muito, pessoal, para a gente fixar o entendimento. Observação, meus amigos do canal, observem aqui, ó. Quando usados no sentido conotativo, tem um vídeo que explica isso. A diferença entre denotativo e conotativo. Sentido conotativo, rapidamente, sentido figurado. E sentido denotativo é o sentido da palavra que consta no dicionário. Então, continuando. Quando usamos os verbos que indicam fenômenos da natureza, no sentido figurado, esses verbos podem ter sujeito determinado. E no caso, o verbo vai concordar com o sujeito. Aqui, pessoal. Choviam crianças na distribuição de brindes. Não pode ser chovia, porque aqui é um verbo que tem sujeito. O que choviam na distribuição de brindes? Crianças. Sujeito. Então o verbo aqui é verbo chover, mas não tem o sentido de chover de fenômeno natural. Então ele tem obrigatoriamente que concordar com o sujeito, crianças. Já amanheci cansado. Eu já amanheci cansado. Sujeito oculto, mas oculto
mas eu consigo detectar. Eu. Então concorda com o sujeito. Eu amanheci. Crianças choviam. Ninguém amanhece naturalmente cansado. Eu acordei cansado, mesmo significado. Então esses verbos aqui vão concordar sim quando colocados no sentido figurado. Ok? Então vamos começar a questão. Peguei aqui a primeira frase. Houve alguns problemas durante o curso. Frase não soa muito bem. Porém, meus amigos, verbo haver, no sentido de existir. Vamos trocar aqui. Houve alguns problemas durante o curso. Existiram alguns problemas durante o curso. Então, verbo haver, no sentido de existir, o verbo haver é impessoal. Ele não pode, a oração não tem sujeito e ele fica na terceira pessoa. Então, a frase está correta, meus amigos. O verbo haver, no sentido de existir ou de tempo decorrido, será sempre verbo impessoal. O verbo impessoal puxa a sua conjugação em terceira pessoa do singular. Então está correto. Houve alguns problemas durante o curso, está errado. Ok? E também, quando for substituir pelo existir, fica existiram alguns problemas. Tá? Aqui. Desculpa. Há alguns problemas. Está correto? A tendência é a gente falar de existir, mas verbo haver, com o sentido de existir, existem alguns problemas. Fica na terceira pessoa do singular. Isso é regra, pessoal, é regramento. Tá? Haverão alguns problemas? Está errado, é haverá alguns problemas. Existirão alguns problemas. Perfeito? Me desculpa. Então, letra A é o gabarito. Está correto. Houve alguns problemas, certo. Houveram alguns problemas, esquece que está errado. Era 10 horas quando decidiu ir embora. Naturalmente está errado, porque o verbo ser, ele concorda com o sujeito, né? Que é horas. Quando decidiu ir embora? Quem decidiu ir embora? Horas. Eram 10. Agora aqui o sujeito, confesso que eu fiquei em dúvida. Mas enfim, o verbo ser concorda com o sujeito. Eram 10 horas quando decidiu. Que horas eram quando decidiu? Eram 10 horas. Então, 10 horas é o sujeito. E o verbo combina com o sujeito. Eram 10 horas quando? Seria muitos planos desperdiçados? Já está notório que está errado. Seriam muitos planos. Perfeito? Então, letra B. Aqui está a frase original e aqui está a frase correta. O verbo vai concordar aí com o numeral, aí, no caso, o sujeito numeral, que é o 10. Pessoal, letra C. Fazem 3 anos que terminei a faculdade. Soa muito bem. E aí você vai e marca e fica feliz e depois você confere e está errado. Meus amigos, verbo impessoal, fazer, que é o segundo caso, indicando o sentido de tempo decorrido, que é a ideia, será sempre verbo impessoal. Tá bom, isso quer dizer o que? Oração não tem sujeito e o verbo combina não, o verbo fica conjugado na terceira pessoa do singular. Hoje fazem 3 anos que terminei a faculdade? Errado. Hoje faz 3 anos. Ontem fizeram 3 anos? Bem errado, pessoal. Ontem fez 3 anos. Amanhã farão 3 anos que terminei a faculdade? Errado. Fará, sentido tempo decorrido. Amanhã fará 3 anos que terminei a faculdade. Difícil alguém falar assim? É difícil, mas aqui a gente tem que ter o inglês correto, que é prova. Tá? São erros comuns na fala, mas na prova a gente não pode. Nós temos que trabalhar conforme as normas da língua portuguesa, perfeito? Letra A, B, C, letra D. Existem diferentes soluções para o problema. Ah, tá certo.
Existe no sentido de haver, errado. É haver no sentido de existir. O contrário não serve. O verbo existir será sempre verbo pessoal. Sempre é um pouco preocupante. O verbo existir é verbo pessoal. E esse verbo, por ser pessoal existir, irá flexionar em número e concordará com o sujeito. Então, existem diferentes soluções para o problema e não existe. Se fosse o verbo haver, como é que seria, pessoal? Há diferentes soluções para o problema. Correto. Hão diferentes soluções para o problema. Errado. Agora aqui está errado porque tem que botar um Mzinho aqui, perfeito? Existem. Perfeito, meus amigos? Alguma dúvida, se tiver, use lá. Acho que vai acontecer algumas dúvidas, normal. Que eu puder sanar, vou ajudar vocês aí. E por último, para encerrar a questão, que é cumprida mesmo, não tem jeito. Precisam-se de novos trabalhadores. Meus amigos, está errado. Embora soe muito bem, está errado. O certo, desculpe mais uma vez, é precisa-se de novos trabalhadores no setor. Esse é o correto. Meu amigo, partícula C é o terror de todo mundo. Partícula C pode ser três coisas. Pode ser PIS, que é partícula indeterminadora do sujeito. Pode ser PA, partícula apassivadora. E pode ser parte integrante do verbo, que a gente chama de PIV, parte integrante do verbo. O PIV eu vou deixar de lado. A gente pode, de repente, até fazer um outro vídeo falando sobre isso. Então, como saber esse se aqui, se é PA, pronome apassivador, ou se ele é uma partícula que indetermina o sujeito? Vou botar aqui, ó. Vou riscar o C e botar aqui. Renato precisa de novos trabalhadores no setor. Está correto? Está correto. Agora eu venho e coloco aqui o C. Renato precisa-se de novos trabalhadores? Está errado. Não soa bem, não está errado. Quando eu coloco essa partícula, eu obrigatoriamente tenho que cancelar o sujeito. Tá? Renato aqui é o sujeito. Renato precisa de novos trabalhadores. Quem precisa de novos trabalhadores? Renato, sujeito. Aqui, botei a partícula, inviabiliza o sujeito. Então, quem é essa partícula? Vocês já devem ter respondido. É uma partícula que vai indeterminar o sujeito. Tá? E outra dica aqui, ó. O verbo aí nesse caso fica na terceira pessoa do singular. E outra coisa, são verbos VTI, verbos transitivos indiretos. Quem precisa, precisa de. Ok? Aqui, ó. De novos trabalhadores no setor. Perfeito? Então, correto, errado o M, corta o M. Precisa-se de novos trabalhadores. Esse C é a partícula indeterminante do sujeito, indeterminador do sujeito, que puxa esse verbo para a terceira pessoa do singular. E esse verbo, além de estar em terceira, tem que ser um verbo VTI, um verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto pede um objeto indireto. Quem precisa, precisa de. Se esse de entra na pergunta, é porque o objeto tem preposição. Objeto com preposição é objeto indireto. Objeto sem preposição é objeto direto. Se o verbo é VTI, ele está puxando um objeto complementar dele indireto, um objeto indireto. Perfeito? Assunto complicadinho, mas eu acho que está ficando claro. Se não tiver, não tem problema. Importante é vocês entenderem. Então, o sujeito será indeterminado, ficando o verbo, neste caso, sempre na terceira pessoa do singular. Com isso, o VTI, que é o verbo precisar, verbo transitivo indireto, virá acompanhado da partícula de indeterminação do sujeito, que eu havia falado. Porém, outro caso, se o verbo desta oração for verbo transitivo direto, o que é isso? Por exemplo, contratar. Quem contrata, contrata de alguém? Não. Contrata alguém. Não tem preposição. Então, é um verbo transitivo direto, chama um objeto direto.
Então o verbo contratar, nesse caso, é um verbo transitivo direto. Tem verbos, pessoal, que depende do contexto, ele pode ser verbo transitivo direto, e o mesmo verbo, em outro contexto, pode ser verbo transitivo indireto. Ok? Assunto muito extenso, não vem ao caso aqui aprofundar, não é o propósito da questão, mas vamos seguir aqui. Então, porém, se o verbo dessa oração for verbo transitivo direto, o sujeito ficará na terceira pessoa do plural. O verbo ficará na terceira pessoa do plural concordando com o sujeito. E será acompanhado de uma partícula ser, que nesse caso será a partícula apassivadora, indicando voz passiva sintética. Contratam-se novos trabalhadores. Por que não contrata-se? Porque quem contrata alguém. Então já não é verbo transitivo indireto. Começa por aí. Tá? E esse ser, pessoal, você consegue pegar a frase e transformar ela para voz passiva analítica. Contratam-se novos trabalhadores. Novos trabalhadores são contratados. Tá vendo? Então esse ser aqui está apassivando aqui, tornando a voz passiva de uma forma sintética. Entendeu? Então isso aqui quem são contratados? Novos trabalhadores. Então isso aqui, novos trabalhadores, é o sujeito. Ok? Então o verbo tem que combinar com o sujeito. Por que lá em cima não é sujeito? Porque sujeito não pode vir preposicionado. Isso é regra. Ok? Contratam-se novos trabalhadores. Novos trabalhadores são contratados. Lá em cima eu não consigo... por que lá em cima, Renato, não é partícula passivadora? Porque eu não consigo inverter. De novos trabalhadores no setor são precisados. Tá vendo? Não encaixa. Então esse aqui, já explicado, é PIS, que a gente chama de PIS, partícula indeterminadora. E esse C aqui, com certeza, de forma segura, eu posso afirmar que é uma partícula, um PA, uma partícula apassivadora. Perfeito, amigos? Deu para compreender? Então, voltando aqui à questão, onde nós estamos aqui. Perfeito. Questão gabarito correto é a letra A. Houve alguns problemas durante o curso. Essa é a resposta, é o gabarito. Ok, meus amigos? Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço aí, bons estudos. Não desistam, a prova é em março. Excelente oportunidade, pessoal. Tá? Continue estudando. O caminho é longo, mas cada dia a gente dá um passo a mais aí, vai chegando próximo. Ok? E eu estou aqui para ajudar vocês. Tá? Muito obrigado. Continue compartilhando aí bons estudos. E vamos que vamos.